Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Amém, amém. Bom estarmos de volta. Estivemos nesse fim de semana em retiro. Como o presbítero Natal falou, foi uma bênção estarmos lá, juntamente com a igreja do Floresta, com a igreja do Bahia. E nós tivemos um excelente retiro. Mas é bom estarmos de volta aqui à casa do Senhor, podendo louvar o seu nome, podendo cultuar a Deus e meditar na sua palavra. Por isso, quero desde já convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. E peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, juntamente comigo. Juízes, capítulo 14, nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo de número 4. Juízes, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. Os irmãos encontraram? Amém? Então eu vou ler o versículo 1, os irmãos o 2, depois o 3 e o 3 e os irmãos o 4, ok? Diz assim então a palavra do Senhor, Juízes capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Amém. Até aqui, então, vamos orar? Feche seus olhos agora, procure se colocar na presença do Senhor nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Se coloque na presença do Senhor. Pai, como cantamos, ó Deus, Tu és fiel, e nós cremos em Ti. Cremos, ó Deus, na Tua palavra. Cremos, ó Deus, no Teu Espírito Santo, que está presente hoje aqui neste lugar. E cremos na pregação, cremos no poder da Tua palavra sendo pregada. Ó Deus, por isso, ó Pai, rogamos a Tua instrução, rogamos o Teu agir, ó Deus, para que possamos compreender essa passagem, para que possamos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, adquirir, ó Pai, no nosso coração as ricas lições que essa passagem nos dá, mas principalmente, ó Deus, aplicarmos elas à nossa vida, Senhor. Esse é o nosso grande desafio nesses momentos, ó Pai, que estamos aqui reunidos, porque muita coisa passa pela nossa cabeça, muita coisa passa pelo nosso coração, mas o Senhor, ó Deus, é misericordioso, e por isso pedimos, Senhor, fala conosco, por intermédio da Tua palavra. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador, sou falho, e preciso, ó Deus, ser agora apenas um instrumento Teu nessa noite. Por isso, ó Deus, prepara os nossos corações e fale conosco, Senhor, que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos dúvidas, é natural termos dúvidas sobre muitas ideias e doutrinas da nossa igreja, da Bíblia, da nossa teologia. Quem é presbiteriano já há algum tempo, é natural ter dúvidas a respeito da chamada doutrina da predestinação. E uma das dúvidas, ou um dos questionamentos que a gente ouve muito, até mesmo no meio da igreja, é: se Deus predestina os eleitos, então por que eu vou pregar? Deus não vai eleger? Então não tem necessidade de eu pregar. Esse tipo de questionamento é sinal de que falta a quem tem essa dúvida uma compreensão melhor acerca da doutrina como um todo. Na verdade, quando a gente observa, por exemplo, os nossos símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo,
nós vemos que é muito pouco espaço dedicado à predestinação em si. O espaço maior, essa doutrina, está dentro de uma doutrina chamada os decretos eternos de Deus. Deus não apenas decreta quem são os eleitos, Deus decreta tudo o que acontece. E, ao fazer isso, Deus não decreta apenas os fins, Deus decreta os meios também. O que isso quer dizer, então? O que os nossos símbolos de fé querem nos falar com isso? Ele quer nos dizer que, além do objetivo final, a forma como as coisas acontecem também são determinadas pelo soberano Deus. Então, Deus não apenas decretou quem será salvo, Deus decretou que a sua igreja será o instrumento para a pregação do Evangelho. Deus predestinou a mim e a você para pregarmos a sua palavra. Deus nos predestinou para sermos os instrumentos dele na pregação da palavra do Senhor. Deus quer que as coisas sejam assim, por isso que ele nos escolheu. E ele faz isso de uma maneira tão sublime e tão misteriosa, de maneira que ele permanece com a sua soberania, mas não viola a vontade da criatura. Esse é um grande mistério, porque a Bíblia não nos mostra isso, ela não elucida essa questão, ela apenas conta isso para a gente. E isso chama a atenção no seguinte ponto: até mesmo as nossas ações mais pecaminosas podem ser usadas por Deus para fazer a sua vontade. Repetindo, até as nossas ações pecaminosas podem ser usadas por Deus para fazer a sua vontade. O texto que nós acabamos de ler e que nós vamos ler ao longo dessa noite retrata justamente isso. Deus fazendo a sua vontade, apesar dos seus escolhidos serem imperfeitos, apesar do seu povo ser pecador, apesar do seu libertador escolhido, Sansão, não ser bem um homem santo, aquele homem, aquele herói que a gente espera. A gente começou a ver isso na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, que na semana passada foi retiro, no capítulo 13. O anjo chega e diz à mãe de Sansão de que ele seria aquele que começaria a libertar Israel dos filisteus. Mas se ele começaria, quem é que ia terminar? E essa é uma das primeiras coisas que eu peço que você lembre, porque nós temos enfatizado isso ao longo dessa exposição. Você não pode ler esses textos como retratos isolados, mas o Deus soberano, ele organizou uma grande história, e nessa grande história cada ato se conecta. Sansão começa a libertar os filisteus, e quem termina? Vou dar uma dica para vocês. Um rapaz ruivo, de boa aparência, derrotou um gigante filisteu. Lembra alguma coisa para vocês? Davi. Como nós já vimos na introdução ao livro, Juízes é escrito na época da monarquia de Davi, e a ideia é enfatizar por que Davi e não Saul. Por que Davi tinha que ser o rei escolhido por Deus e não Saul? Por que ele tinha que vir da tribo de Judá? Por que ele deveria ser o rei conforme o coração de Deus? Então, Sansão começa, mas é Davi que termina o processo de libertação de Israel contra os filisteus. Então, é necessário, e aqui eu já uso até como uma aplicação, que quando você vai ler a sua Bíblia, em casa, na sua devocional, pense nessas histórias, pense em cada passagem conectada, porque foi isso que o Senhor Jesus fez e foi isso que os apóstolos fizeram. Conectar uma passagem do Antigo Testamento em Cristo Jesus e assim aplicarmos a nós. Nós tivemos a oportunidade também de ver isso em várias passagens do Novo Testamento. Uma delas é a passagem de Atos, capítulo 2, a pregação de Pedro. Pedro prega e ele usa o Salmo 16 para dizer, olha só, a gente está recebendo o Espírito Santo como promessa daquele que havia de vir. Davi falou sobre ele. Davi falou sobre o santo, que não veria corrupção. Não era Davi. Davi está morto. A gente está com o túmulo dele perto aqui. E ele usa o Salmo 16 para falar de Jesus. Então, o que Pedro faz é uma conexão entre Novo e Antigo Testamento, e a gente precisa aprender a fazer isso para a gente ter mais riqueza e entender melhor aquilo que Deus tem a nos falar.
Então essa história, que é aparentemente uma história isolada, é uma história que passa a conectar na grande história determinada por Deus. Sansão começa, Davi termina. Só que isso é feito com muita insensibilidade inicial. E a gente viu sobre isso no capítulo 13. Insensibilidade do povo de Israel, que não clamava mais ao Senhor. A gente viu outras vezes que quando o povo estava em opressão, o povo clamava ao Senhor e Deus atendia. Agora nem isso. O povo não clamou por um libertador. O povo de Israel não clamou mais por libertação. Mas mesmo assim Deus deu um libertador. A esposa de Manoá, a mãe de Sansão, não trouxe essa informação para Manoá. Manoá não deu a devida atenção ao anjo do Senhor. E, por fim, a insensibilidade é tão grande aqui nessa passagem que eles dão um nome pagão para a criança. O libertador de Israel, Sansão, seu significado é pequeno sol, filho do sol ou como o sol. Uma divindade pagã. Então, os pais de Sansão dão esse nome a ele como uma homenagem a um deus pagão. Ora, o libertador de Israel ter esse nome. Mas essa é mais uma manifestação também da graça de Deus. Deus sendo mais uma vez gracioso, apesar das nossas imperfeições, Deus manifesta a sua vontade. Olha aí na sua Bíblia o último versículo do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 25, nós não lemos ele. Diz assim: o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Incitar dá um sentido de incomodar, de perturbar. O autor está nos preparando para os próximos atos de Sansão. E quando a gente pensa assim, o que o Espírito Santo faz na gente? O Espírito Santo nos incita a pregar. O Espírito Santo nos incita a fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente olha o que aconteceu no capítulo 14, não é bem isso. O Espírito Santo incita Sansão a casar com uma estrangeira. O que é isso? O que Deus tem a nos falar aqui no capítulo 14? Mais uma vez, que Deus pode usar até mesmo as nossas ações pecaminosas para fazer a sua vontade. E eu quero que você mantenha então a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente procure então que ações são essas que são pecaminosas e que ao mesmo tempo Deus usa para fazer a sua vontade. A primeira delas, a primeira ação pecaminosa aqui, é fazer aquilo que é reto aos nossos próprios olhos. Então, a primeira ação que você vê aí entre o versículo 1 e o versículo 4 é Sansão descendo essa cidade Tímina, e ele vê então uma das filhas dos filisteus, e ele quer casar com uma das filhas dos filisteus. Isso é algo proibido ao povo de Israel. Há vários textos, como Êxodo 34, de 14 a 16, o próprio livro de Juízes, capítulo 3, versículo 5, e outras passagens que mostram que era vedado ao povo de Israel casar com estrangeiras. Isso deu problema. Isso deu problema lá no deserto. Você talvez lembre da passagem em que Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel, e que a jumenta fala, lembra dessa história? Como Balaão não faz isso, os moabitas eles têm uma ideia. Então, já que Balaão não quis profetizar o mal contra o povo de Israel, vamos seduzi-los com as nossas mulheres. E após o episódio de Balaão, narrado em Números, os filhos de Israel começam a ter relacionamento com as moabitas. Isso gera um problema no povo de Israel. Um problema sério de idolatria, porque essas moabitas conduziam os homens a adorarem seus deuses. Então, o grande problema do casamento com estrangeiras não era o relacionamento em si, mas é a idolatria. A gente vê alguns personagens bíblicos que tiveram casamentos com estrangeiras. O próprio Moisés foi casado com Zípora. Raabe, que era cananeia, habitava em Jericó, foi incluída na aliança, na família de Deus. Ruth, que era uma moabita. Mas em todos esses casos, essas mulheres, elas abriam mão dos seus deuses e passavam a servir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nesse caso é um caso diferente. O que estava acontecendo é que havia esse vínculo, e esse vínculo contaminava o coração dos israelitas. Por isso, o casamento com estrangeiras era proibido. É por isso que
pai e a mãe de Sansão falam aí no versículo 3, Sansão, mas não tem uma mulher aqui da nossa região, da nossa tribo, ou mesmo do território de Israel, que você não possa casar? Tem que ser aquela, tem que ser uma filisteia, tem que ser uma estrangeira. E aí, então, nós vemos a frase que é o cerne aqui desse parágrafo. Toma-me esta, porque só desta me agrado. Ou uma outra tradução mais literal, ela é certa aos meus olhos. Sansão é a personificação do povo de Israel. O livro de Juízes termina dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. O povo de Israel faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas aos olhos do próprio povo estava tudo bem. Eles achavam que estava fazendo o que era certo. Para Sansão, não é que aquela mulher era bonita ou atraente. Para ele, era a esposa certa. Era a mulher completa que ele precisava. Para ele. Mas para Deus não. Ele queria agradar e fazer a sua vontade. Ele não estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Isso se deu a tal ponto que ele não compreendeu que estava ali, não só descumprindo o mandamento de não casar com uma estrangeira, mas estava desobedecendo, desonrando os seus próprios pais. E isso é um mandamento claro na palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo. Era desonroso um pai não determinar naquela época quem seu filho ia casar. Mas ele insistiu na sua ideia e prevaleceu. Agora olhe o versículo 4. Mesmo com essa ação pecaminosa, nós temos essa informação. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha de quem? Do Senhor. Pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Nessa ação pecaminosa de Sansão, Deus estava no controle. Deus não havia escapado dele o controle da história. Mas isso aconteceu de uma maneira tal que foi uma determinação de Deus, mas que não retirou a responsabilidade de Sansão diante dos seus atos. O fato que chama a atenção aqui é que mesmo diante disso, Deus continuava no controle de todas as coisas, fazendo a sua vontade. Mas isso nos ajuda, meus irmãos, a pensarmos que nós pecamos quando não buscamos fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Nós temos um objetivo, quem estava no retiro viu isso para nós, a gente tem um propósito, dentre os vários propósitos, o propósito de adorar a Deus. Adorar a Deus é agradá-lo, é dar prazer a Ele, ou como eu usei, é fazer Deus sorrir. Sim, Deus sorri, Deus se alegra, Deus sente tristeza e também sente alegria, porque Deus é uma pessoa, a Bíblia mostra isso. Então Deus se agrada diante da nossa adoração em espírito e em verdade. Mas quando a nossa adoração ela é hipócrita, quando a nossa adoração ela é vestida apenas de uma religiosidade, mas que não tem carregada em si uma santidade de vida, Deus não se agrada disso não. Deus se ira, na verdade, com isso. E a Bíblia tem muitos exemplos que nos mostram quanto Deus se irava com o povo de Israel. Um povo que sacrificava, um povo que era religioso, um povo que obedecia às festas e às cerimônias, mas que também fazia um sacrifício ali a Baal, a outros deuses, e vivia à sua maneira. O que é importante, irmãos, nós olharmos é como é pecaminoso e como o povo de Deus decai quando procura fazer somente aquilo que é reto aos seus próprios olhos. E essa é uma tendência que todos nós podemos fazer. A tendência de fazer aquilo que a gente acha que é certo, e não aquilo que Deus determinou como certo. Deus pode usar até mesmo as nossas ações pecaminosas para fazer a nossa vontade, mas isso não significa que a gente tem liberdade para pecar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto é uma advertência a nós, é uma advertência ao povo de Israel. Sem rei no nosso coração, sem alguém para nos conduzir, nós vamos fazer o que é certo aos nossos próprios olhos, e isso é ruim, isso é decadente. Quando o povo de Deus faz somente aquilo que é reto aos seus próprios olhos, o povo decai, o povo esmorece, o povo se distancia do Senhor e o juízo vem.
Aqui, então, essa primeira advertência que nos leva a pensar sobre isso. Outra coisa que essa passagem aqui nos leva a pensar, meus irmãos, é como um pecado ele pode levar a outros. No caso aqui, Sansão queria casar com uma estrangeira, o que era pecado. Mas isso leva a desobedecer os seus próprios pais, o que também é pecado. Pecado geram consequências, e essas consequências podem ser novos e novos pecados. O pecado, ele é algo que pode nos levar ladeira abaixo. E a consequência é estarmos em um lamaçal. O caminho para nós cairmos é um caminho sutil e muito longo. Você não deixa de vir à igreja do dia para a noite. Você não deixa seu casamento acabar do dia para a noite. Você não deixa as suas relações se desfazerem do dia para a noite. É um processo que muitas vezes a gente nem percebe, mas que começa aqui dentro do nosso coração e é com pecados em cima de pecados. Precisamos ter esse alerta e esse texto nos ajuda a perceber isso. Como caminhando de pecado em pecado, o povo de Israel foi se tornando cada vez mais decadente em uma dramática sequência de eventos. E aqui, o povo está na pior situação, pois está insensível, nem querendo mais clamar ao Senhor. Mesmo assim, Deus continua derramando a sua graça e prepara um plano para libertar o povo de Israel. Então, meus irmãos, a primeira atitude que nós podemos ver aqui, ou a primeira ação pecaminosa, é o fato de fazermos as coisas retas aos nossos próprios olhos. A segunda atitude que nós vemos aqui nessa passagem é a proximidade ao pecado. Vamos agora ler do versículo 5 até o versículo de número 10. Eu quero convidar você a ler comigo agora, de forma alternada também. Tá? Então, continue com a sua Bíblia aberta, versículo 5 agora. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Os irmãos, o 10? Muito bem. Antes da gente prosseguir, é necessário a gente lembrar que Sansão era um nazireu. Nazireu era um tipo de voto feito em que aquela pessoa que fazia esse voto não poderia cortar o seu cabelo por um determinado período de tempo, não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica e não tocar em corpos mortos. Sansão ou descumpre dois dessas proposições, ou ele fica muito perto de descumprir aqui. Sansão se aproxima e ele então, em uma vinha, se encontra com esse leão novo, faminto talvez, e ele tem contato com esse corpo morto. Há uma discussão sobre se o voto de Nazireu de Sansão valia para corpos de animais, ou se seria só para corpos humanos. De toda forma, é algo muito próximo de descumprir a proposição do seu voto. Há um jogo de palavras aqui. Essa palavra enxame, por exemplo, de abelhas, que aparece aqui, ela tem a ver também com assembleia, com congregação. No versículo 9, nós temos a palavra corpo, que dá a ideia também, muitas vezes no Antigo Testamento, a nações. E essa ideia de tomar, esse verbo tomar, no versículo 9, traz uma ideia de governo. Essa passagem não apenas revela um poder sobrenatural de força de Sansão, mas preanuncia aquilo que Deus quer fazer ao povo de Israel. Que por meio do povo de Israel trazer libertação às nações.
Uma libertação que começa em Sansão dos filisteus, mas que é muito maior do que eles imaginavam. Uma libertação que teria anúncio de Davi, e que a gente sabe que ia culminar na vinda da raiz de Davi, do leão de Judá. Então há algo muito mais presente aqui. O que Deus faz é usar essa ação pecaminosa de Sansão, de tocar no corpo de leão morto e de pegar um favo de mel, um pouco de mel. Ele não conta aos pais, razão que talvez o motivo de não ter contado é justamente para eles não saberem que ele estava descumprindo o seu voto, mas mesmo com tudo isso, Deus está preparando um plano muito bem arquitetado para fazer a sua vontade. Outro detalhe aqui é que onde que Sansão mata esse leão? O versículo 5 diz que ele mata numas vinhas. O que Sansão estava fazendo nas vinhas? As vinhas eram local de colheita e de produção de vinho. Sansão não podia tomar vinho. O que ele estava fazendo lá? E depois nós vemos o versículo 10, que eu pedi para os irmãos lerem, que ele descendo com o seu pai para iniciar as festas do casamento. Essas festas duravam em torno de 7 dias, e ele dá ali um grande banquete, e o pessoal bebe nesse banquete. Os moços então se reúnem para beber. E o que Sansão estava fazendo ali? A forma como a narrativa é construída é como se Sansão, ou ele descumpre parte dos votos, ou ele fica próximo demais de descumpri-los. Então, meus irmãos, isso nos revela como Sansão estava muito próximo do seu pecado. Haviam 3 coisas que ele não podia fazer. 2 delas, ou ele descumpre, ou ele está muito perto de descumprir. É um prenúncio para a terceira, que vai acontecer. Você já sabe o final da história, no capítulo 16. Mas tudo isso, meus irmãos, também nos ajuda a termos um alerta. A proximidade do pecado faz com que nós nos tornemos mais relaxados quanto aos nossos compromissos com o Senhor. Sansão estava não apenas descumprindo mandamentos da antiga lei mosaica, mas ele estava se aproximando demais de descumprir os seus votos. E quanto mais ele se aproximava do pecado, mais ele se distanciava de Deus. É assim com a gente também. A gente vai se aproximando do pecado, mesmo a gente não pecando. Mas o fato de estarmos próximos a Ele nos torna mais distantes de Deus. É por isso que nós precisamos ser vigilantes em relação ao nosso coração. E aqui vai um alerta. Muitas vezes a gente passa a falar sobre essas questões de santidade, muitas vezes de forma negativa, como não faça isso, não faça aquilo outro. Mas antes da gente pensar nisso, é necessário a gente fazer um exercício anterior. Como o meu coração pode se deleitar na presença do Senhor? Se o meu objetivo como povo de Deus é agradar a Deus e me satisfazer nele, isso significa que a adoração a Deus é algo prazeroso. Adorar a Deus tem que nos dar prazer. Viver na presença do Senhor tem que nos dar alegria, felicidade. Porque senão tem algo muito errado que a gente precisa ajustar. Se a gente fizer da nossa vida de adoração apenas um ato em que fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas, nós poderemos ser muito bem religiosos, mas muito longe daquilo que Deus requer de nós. Então é necessário muitas vezes a gente dizer não, a gente jogar fora certas coisas, a gente abandonar maus hábitos, mas a gente não pode reduzir a santidade de Deus a isso. Antes de mais nada, a gente tem que olhar para aquilo que nos agrada. O que de fato nos dá prazer? Nos dá prazer de estar na presença do Senhor? A gente consegue fazer aquilo que o Salmo de número 1 nos diz, que o homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite? A palavra do Senhor está no nosso coração de tal maneira que a gente consegue lembrar da palavra do Senhor durante o dia? Esse ponto é importante, eu até enfatizei isso no retiro. Quando a gente lê uma passagem como Salmo 1:2, a gente pode até pensar que o homem bem-aventurado está lendo a Bíblia 24 horas por dia. E ele não faz isso. As pessoas naquela época, elas não tinham a Bíblia como a gente tem hoje. Então as pessoas, elas iam para a lavoura, elas iam cuidar das suas ovelhas, iam fazer o trabalho. E durante o seu trabalho, ao longo do dia, o que eles faziam? Eles meditavam na lei do Senhor.
Eles meditavam em uma porção pequena das Escrituras que eles ouviam durante a semana, que eles tinham acesso. Então, meditar na lei do Senhor não significa você ler uma quantidade de capítulos da Bíblia. Você pode e deve fazer isso. Mas mais importante do que isso é você reter a palavra de Deus no seu coração, de maneira que, quando você lembra da palavra do Senhor, você é fortalecido, você é confortado, você é consolado ao longo do dia. Esse é o grande ponto. E é por isso, meus irmãos, que se nós retivermos a palavra do Senhor, se nós tivermos prazer em Deus, nós não vamos querer nos aproximar do pecado. A proximidade do pecado vai ficar mais difícil. Precisamos, e por isso eu quero mais uma vez ser até um pouco redundante, a gente precisa muitas vezes abrir mão de certos hábitos, jogar fora certas coisas, mas muito mais do que isso a gente precisa antes pensar o seguinte: nós temos nos agradado de estarmos na presença do Senhor? Porque senão, a proximidade ao pecado vai ser cada vez maior. Pense nisso. E essa é algo que nós podemos tirar aqui dessa passagem. Irmãos, uma terceira atitude que nós vemos em relação a esse episódio, uma terceira ação pecaminosa que Deus usa para fazer a sua vontade, é a mentira. E aqui eu quero convidar você então a lermos do versículo 15 ao versículo de número 20. Versículo 15 ao versículo 20. Eu vou ler o 15 e peço que os irmãos leiam o 16 e assim nós seguimos. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido, que nos declare um enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia, lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa do seu pai. Eu não li os versículos 11 ao 14, mas eles se referem ao enigma que Sansão dá, resultante do que aconteceu com ele. Ele dá um enigma, faz uma aposta, valendo 30 vestes festivais, uma quantidade significativa, e é um enigma impossível de ser resolvido. Os presentes ali jamais imaginavam que uma coisa parecida com o que aconteceu do Sansão, de tirar mel do cadáver de um leão. E ele elabora esse enigma já com um desejo ambicioso que revela algo também pecaminoso. E a festa de casamento durava 7 dias. E, em meio a isso, os convidados resolvem ameaçar a mulher de Sansão. E a mulher de Sansão está com medo de ser queimada. E para tentar solucionar, ela poderia ter 2 caminhos. Ela poderia contar isso ao seu recém-esposo, ou ela poderia mentir. E ela resolveu mentir e tentar seduzi-lo. Mas tudo isso era propósito do Senhor. Deus queria que as coisas acontecessem assim, e elas aconteceram dessa forma. E então ela tentou e seduziu, e Sansão, a gente já viu que ele é bem fraco de coração, principalmente para as mulheres.
Então ele acaba cedendo. Ele não tinha contado isso para o seu pai. Ele desobedece o seu pai em relação ao seu conselho. Ele não conta ao seu pai sobre a quebra de voto ao tocar num cadáver morto. Ele não conta ao seu pai também do enigma. Mas para a mulher dele ele conta. E então ela faz o uso disso e dá a informação aos convidados. Sansão fica chateado pela situação. Ele fala dessa frase no versículo 18, se vós lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o enigma. Era um tipo de frase, vocês trabalharam na lavoura de vocês usando uma coisa que era minha. Vocês usaram a minha mulher para fazer isso. E em retaliação ele mata 30 filisteus dessa cidade chamada Asquelon. Ele vai embora, chateado, esquece da questão do casamento, mas era algo vergonhoso. Uma festa de casamento com uma noiva ali nas bodas, de repente sozinha. O pai dessa mulher pensa rápido, o pai dessa mulher, o sogro de Sansão, e entrega então ao seu companheiro de honra. Isso é visto de uma forma ruim por Sansão, que mata no capítulo 15 alguns filisteus, ele não faz isso, ele faz no episódio das raposas, né? Eu quero que você acompanhe comigo agora o capítulo 15, apenas os primeiros versículos, apenas para vermos isso. Capítulo 15, a partir do verso 1, nos diz: passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando o cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, e lhe disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela a irmã, que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando-as fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam Sansão: o genro do Timinita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. A grande ironia dessa passagem é: por que a mulher foi e seduziu Sansão? Porque ela estava com medo de ser queimada. E o que aconteceu com ela mesmo assim? Foi queimada. Sofreu com fogo do mesmo jeito. Não adiantou nada. Isso nos dá uma lição importante aqui. Fugir da morte pecando é uma atitude tola. Não adianta a gente tentar fugir da morte pecando. Não adianta a gente tentar fugir do juízo ou da condenação fazendo aquilo que não é agradável diante do Senhor. Não podia também a gente esperar muito de uma mulher que não servia ao Senhor. Mas trata-se de uma lição que nós podemos tirar para nós. Que não adianta a gente tentar fugir das consequências dos nossos pecados com mais pecado. É um caminho tortuoso, é um caminho decadente. Mas veja, meus irmãos, que nós estamos caminhando com essa história, e é essa história, então, que vai culminar no que Sansão fala aqui no versículo 7 do capítulo 15. Se assim procedeis, não desistirei, enquanto não me vingar. Sansão se vinga da grande carnificina, e a partir dali inicia-se uma grande guerra entre Sansão e os filisteus. O ponto é que, diante dessas três atitudes pecaminosas, fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, reto aos seus próprios olhos, fazer aquilo que é reto aos seus próprios olhos, aproximar-se demais do pecado e mentir, Deus estava conduzindo todo esse processo. Deus estava conduzindo tudo isso de forma graciosa e de forma soberana. Foram por meio de ações pecaminosas que Deus planejou a vinda desses acontecimentos. E como isso fala para a gente hoje? Amados irmãos, como que Deus planejou a vinda do seu Filho ao mundo? Como que Deus planejou a vinda do libertador de Israel?
Como Jesus planejou a vinda do Salvador da nossa alma? Foi por meio de ações pecaminosas. Foi por meio de homens pecadores. Por um decreto de um rei, de um imperador pagão, chamado César Augusto. 2 judeus, um casal lá, Maria e José, se dirigiram até a cidade de Belém para lá nascer o nosso Salvador. Deus não poderia fazer de outra forma? Ele tinha que fazer como estava lá em Lucas capítulo 2, ele não podia fazer uns espetáculos assim de brilhar estrelas, descer uns anjos, fazer um negócio mais espetaculoso. Não, ele resolveu fazer desse jeito, de um jeito muito comum, de um jeito muito ordinário, do rei dos reis nascendo numa manjedoura, na estrebaria. Foi essa forma que Deus usou. Deus caminhou com homens pecadores nessa terra, ele se fez carne e ele habitou no meio de homens pecadores. Esses homens o seguiram, alguns os invejaram, alguns o criticavam, mas Deus continuou fazendo a sua vontade por meio de Cristo Jesus. Esse homem foi acusado injustamente, esse homem Jesus. O homem Deus foi acusado injustamente por pessoas hipócritas e pecadoras. Mas tudo isso para que Deus cumprisse a sua determinação antes da fundação do mundo. Ele foi crucificado como ladrão em pleno cumprimento dos propósitos de Deus. Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, conforme tudo aquilo que Deus já havia planejado. Todas as ações que nos levam à maravilha da salvação foram envoltadas de muitas consequências pecaminosas, de muitas pessoas cheias de pecados, de muitas ações pecaminosas, mas Deus estava lá, fazendo a sua vontade. E o que isso deve falar a nós, meus irmãos, como povo da aliança hoje? Cristo continua determinando fazer a sua obra por meio de homens pecadores, por meio de mim e de você. Se Deus quer assim, então isso não deve ser um relaxamento. Ah, Deus determinou, então não vou pregar. Pelo contrário, quando a gente passa a entender os propósitos de Deus soberanos, nós somos motivados a pregar o Evangelho, porque Deus requer isso de nós. Deus requer que nós sejamos os instrumentos dele. Deus quer que a gente seja os meios pelos quais os pecadores se achegarão ao trono da graça de Deus. E isso deve ser um fator motivador, porque não depende de mim, não depende das minhas ações, não depende da minha persuasão, não depende da minha formação, depende apenas do meu desejo de satisfazer o Deus que me criou e que me salvou. E é por isso que eu tenho que seguir em frente. É por isso que a gente não pode desanimar. É por isso que Deus ele tem o seu melhor, nós acabamos de cantar. Mesmo quando as lágrimas nos detêm, Deus tem o melhor dele para as nossas vidas. E é por isso que eu quero convidar os irmãos a recebermos essa palavra e sermos motivados a viver o melhor de Deus para a nossa vida, entendendo que o nosso propósito e a nossa missão ela é realizada por causa dos eternos decretos de Deus. Assim, meus irmãos, que a soberania de Deus seja algo que você possa descansar, confiar e se alegrar. Que você possa perceber que Deus quer te usar do jeito que você é, produzindo em você uma novidade de vida, fazendo você crescer na graça e no conhecimento dele, mas não exigindo nada mais além do que você pode fazer. Que Deus possa nos ajudar a entendermos isso e a colocarmos isso em prática. Que a crença nesse Deus soberano nos ajude a perceber como em meio a uma história cheia de pecados, Deus pode fazer a sua vontade por causa dos méritos de Cristo Jesus. Ele pode te usar, Ele pode me usar por causa da vontade dEle, por causa dos méritos em Cristo Jesus na nossa vida. O presbítero Natal leu o texto de confissão, o texto de Hebreus capítulo 4, e nós temos agora a possibilidade de nos achegarmos ao trono da graça. Isso é privilégio que Deus nos concede. Se achegue, se aproxime do trono da graça de Deus. Ouse se aproximar, você pode. E viva aquilo que o Evangelho tem preparado para todos nós. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a perceber como nós podemos ser usados por Deus, apesar das nossas imperfeições. Amém?
Se coloque de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, soberano Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, ó Deus, gratos pela Tua palavra. E queremos, ó Deus, colocar, ó Deus, como o Senhor é gracioso. Ó Deus, estou muito longe, ó Deus, de obter a perfeição, mas como diz o apóstolo Paulo, precisamos continuar prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E que bom saber, Senhor, que nós podemos chegar lá, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus. Que bom saber, ó Deus, que o Senhor recebe o nosso louvor e a nossa adoração, apesar dos nossos pecados e imperfeições. Que isso, ó Deus, não nos faça ter uma visão relaxada de Ti, ou relaxada do Teu reino, mas que isso produza em nós uma vontade cada vez maior de se aproximar de Ti, de conhecer a Ti, de rejeitarmos o pecado, de rejeitarmos a mentira e de fazer aquilo que é agradável a Ti. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a compreender aquilo que é reto aos Teus olhos e não aquilo que é reto aos nossos próprios olhos. Ó Deus, nós somos o Teu povo, ó Pai, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou, confiamos em Ti, confiamos que o Senhor nos salvou e que essa salvação não pode se perder. Portanto, ó Deus, nos ajuda a fazermos a Tua vontade e a nos agradar dela, a nos satisfazer nela, Senhor. É o que pedimos, ó Pai, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.